Kaique Pro revela seu shape completo para Carlos Analister. Ele ficou em choque, rapaziada. Deu a louca no Kaique, ele mostrou tudo. Mostrou a pose de costas, mostrou a pose de frente, mostrou o peitoral melhorado. Então vamos conferir a opinião do Carlos Analister e ver se a gente concorda com ela e ver se a opinião do Carlos Analister faz sentido, se é coerente. Então bora pro play, rapaziada. Começando, pessoal, pelo duplo bíceps de frente, temos o seguinte: eu vou usar algumas imagens aí ilustrativas, tá certo, pra vocês. Mano, a perna do Kaique, cara, é o seguinte, leve em consideração que eu recebi essa mensagem agora, tá? Então tem o quê? No máximo aí uma semana, eu acho, sabe? No começo da preparação dele, ele nem tá tão condicionado assim, mas o nível de profundidade de corte das pernas do Kaique tá um absurdo, cara. A divisão que tem do reto femoral com vasto. Rapaziada, antes de qualquer coisa, eu tenho que falar que o Kaique Pro mandou o vídeo pro Carlos Analister poder analisar, mas o Carlos Analister não vai mostrar pra gente, porque o Kaique só quer mostrar o shape dele na próxima competição que ele vai fazer, que é um Pittsburgh Pro. Fechou? O medial e o vasto lateral é impressionante. E uma das coisas que eu falei pra vocês aqui no canal, que muita gente me perguntava, era sobre a fluidez da perna do Kaique, né? Sobre aquela conexão do vasto lateral com o tensor da face lata, que é aquele músculo que fica aqui ao lado do quadril, e ele serve, né, pra dar mais arredondamento, pra deixar o contorno da perna mais bonito. Tranquilo, tá? Isso aqui, cara, o vasto lateral do Kaique Pro, ele flui demais com o tensor da face lata. Então o contraste da perna com o quadril é muito bonito, tá? Tem realmente ali uma estética acima da média. A cintura, cara, muito fina, o quadril muito fino também, contrastando muito bem com a dorsal. Isso aqui é uma das coisas que eu sempre falo aqui no canal, né? Muita gente subestima o quão baixa é a dorsal do Kaique. Cara, o Kaique, ele tem a dorsal baixa, tá? Então o V-taper dele tá muito bonito. Primeiro, preciso deixar uma coisa bem clara aqui pra vocês. Não é um V-taper tipo do Siban, ou seja, aquele V-taper onde a dorsal ela é totalmente arredondada. Esse tipo de dorsal você encontra em caras como Siban, como com o Matheus Menegatti. E cara, essa dorsal é muito difícil de você ver em um atleta, entendeu? É uma característica genética realmente rara. O Kaique, ele tem uma dorsal baixa, mas é mais parecida com a do Mike Sommerfeld, por exemplo. É um ponto negativo? Depende, tá, pessoal? Porque é o seguinte, eu particularmente prefiro uma dorsal mais arredondada. É fato, tá? Se você for olhar o Siban e o Mike Sommerfeld, cara, o Mike Sommerfeld, segundo o árbitro, ele ganhou do Siban em relação ao V-taper. Mas eu particularmente acho o V-taper do Siban mais bonito, porque a dorsal dele, pelo fato de ser mais arredondada, então ela se projeta mais, ela dá mais contorno pro físico dele, tá? Então assim, do ponto de vista da arbitragem, se a tua dorsal... Eu também acho o V-taper do Chris Bumstead muito mais bonito. Mas o que ele tá falando aqui, de fato, o Mike Sommerfeld e o Kaique Pro tem essa característica de ter a dorsal, os dois têm a dorsal baixa, mas não terem ela tão arredondada assim em comparação ao campeão, Chris Bumstead. É muito arredondado ou não, talvez não faça tanta diferença. O mais importante é a largura e o quão baixa ela é, ou seja, ponto positivo para o Kaique. Mas se formos falar de estética, eu prefiro uma dorsal mais arredondada. A do Kaique é flat, é reta? Não, tá certo? Tem sim aquela projeção, então ele colocando mais volume, ele vai conseguir deixar a dorsal dele ainda mais arredondada. Só que o ponto principal aqui é uma dorsal baixa, então é uma dorsal que faz um V-taper muito bonito. Então a dorsal do Kaique ela é bem semelhante ao do Mike Sommerfeld. Não tem a mesma largura, tá certo, pessoal? Até porque o Mike Sommerfeld ele é um cara mais baixo e muito pesado, que tá na tampa do limite da categoria dele. E o Kaique, muito provavelmente, como ele já falou aí, vai subir bem abaixo do peso limite. Vai subir ali com 104, 105 quilos, então até chegar nos 109, 110 quilos, que é o peso limite dele, ele vai ter muito espaço pra preencher. Mas, cara, o V-taper dele não vai deixar a desejar de jeito nenhum, tá? A parte superior, ela contrasta muito bem com a parte inferior. Braço, não é aquele braço extremamente preenchido, porém isso aí a gente já sabe, ou seja, ele não tem aquele antebraço tão forte. O tríceps, né, a cabeça medial não é tão completo. É o que eu falei pra vocês, né? Um braço meio parecido com o do... Rapaziada, o Kaique Pro, o ponto fraco dele, entre aspas, seria o antebraço, mas acaba que isso é uma vantagem, porque o antebraço na Classic Physique não é tão levado em comparação, não é tão julgado assim como outros grupos musculares. Então, se o Kaique tivesse um antebraço gigante, muito provavelmente seria desvantajoso para ele, porque o peso que ele poderia estar colocando, seja na dorsal, seja nas pernas, ou nos bíceps, ou nos tríceps, ou qualquer outra parte do corpo que seja mais relevante, estaria no antebraço. E o antebraço, como eu disse, é um músculo que não é levado tão a sério assim na categoria. Uma dica também para o Ramondino seria ele diminuir o máximo o treino de antebraço, de panturrilha, e focar nos grupamentos musculares mais relevantes, que são pernas, costas e peito, que assim ele teria uma vantagem
sobre os outros atletas, que a maioria dos atletas não tem essas características bem desenvolvidas, como eu disse. Panturrilhas e antebraços meio que não são levadas em consideração. Andrew Jackson, entendeu? Aquele braço bem arredondado, bem bonito, mas não tão completo. Dito isso, não tem problema nenhum, cara, porque o braço dele tá muito dividido e tá proporcional com a parte inferior. Sendo bem sincero com vocês, cara, eu acredito, tá, que o braço, ele vai ficar ainda mais proporcional quando ele estiver no palco, porque aqui nessa foto que eu recebi, me parece que ele é até dominante de parte inferior, sabe? A perna, ela tá com um arredondamento tão bonito, cara, com uma profundidade de corte tão acima do normal para um cara que tá nessa fase da preparação, chama até mais atenção, entendeu? Mas a linha de cintura, cara, muito amarrada, ele tá fazendo um vácuo muito bonito, o posicionamento da caixa torácica, inclusive eu preciso falar isso pra vocês, cara, o peitoral do Kaique nesse duplo bíceps de frente tá muito cheio, véio, muito cheio mesmo, isso aqui me chamou a atenção, tá? Não sei se ele vai conseguir levar esse preenchimento de peito pro palco, mas caso leve, o nível de 3D do Kaique vai ser surreal, e é uma possibilidade, tá, pessoal? Porque lembrando, o Kaique Pro, nas últimas competições dele, ele não errou o pico, tá? Ele chegou muito bem, você olha o Romania Pro, por exemplo, ele tava bem cheio, você olha também a primeira competição dele que ele fez com o Sebastian, né, que é o novo coach dele, que foi o Arnold Classic Ohio, e pô, ele tava cheio pra caramba, entendeu? O peitoral dele, mano, saltando, então caso ele traga esse aspecto full, né, esse fullness, mano, vai ficar muito 3D, muito bonito, silhueta, mano, é sério, se eu fosse Kaique, tá? Quando tivesse ali um pouco mais próximo da competição, eu definitivamente postaria, cara, um duplo bíceps de frente, mano, iria dar um choque em muita gente, tá? Vamos pra próxima pose, que no caso é o peitoral de lado, cara, essa pose, pelas imagens que temos, já dá pra saber que vai ser uma pose muito forte. Eu chuto que vai ser o melhor peitoral de lado da Classic. Tranquilo, tá? Peitoral muito grande, cara, a porção clavicular muito cheia. E, mano, pela primeira vez, o Kaique vai usar um ponto forte dele, porque na Classic, como ele precisava abrir muitos braços, ele acabava perdendo aquela profundidade do peitoral, entendeu? Então a caixa dele não ficava tão valorizada. E na Classic, como ele tá posando, dessa vez contraindo o peitoral, ele vai valorizar ele. Então, mano, tá um absurdo, tá? O ombro dele muito detalhado, o braço também muito marcado, tem uma separação muito bonita, ó, no bíceps com braquial, o ombro também, cara, detalhes pra todo lado. Resumindo, pessoal, a pose tá incrível. Agora eu quero falar com vocês da pose que, obviamente, né, a maior parte do público vai estar querendo saber, que no caso é o duplo bíceps de costas. Lá vem a pedrada. Eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Eu Double acho que o bíceps Kaique, de costas, a pose mais polêmica do porque, Kaique. assim, ele fala, né, que o glúteo é ponto fraco. Não é, cara, não é, tá? Vai por mim, não é. O glúteo dele bem forte. Posterior de perna, ele tá usando aquele truque, né, cara, de você fechar ali, entendeu? Os posteriores de perna para não deixar aquele gap. Então ele tá fazendo essa técnica aí muito bem. O vasto lateral da perna dele tá bem arredondado. A gente conversou sobre isso, sobre posicionamento de perna, posicionamento também da parte superior, né, da caixa torácica, de como utilizar ali os músculos escapulares, a dorsal em si. Foi bem bacana. Então ele tá fazendo um uso muito bom, tá certo, da parte inferior. E a parte superior é o seguinte, o braço muito arredondado, muito proporcional com o ombro, tá? O ombro já tem detalhe. Olha que, pô, tá longe aí do campeonato, né? E, cara, as costas do Kaique, trapézio muito forte, a parte medial, que no caso é o meio do trapézio, a parte superior, muita espessura, cara, muito densa mesmo, tá? Os músculos escapulares, ou seja, aquela região do lado da dorsal, né, que dá a largura e também dá o detalhe, muito bom, tá com detalhe na dorsal dele. E aí entra um ponto que muita gente me perguntava, né? Eu já vi alguns comentários falando o seguinte: pô, Carlos, o problema é que a dorsal do Kaique é tipo a do Aki Williams, entendeu? E o Aki Williams, ele não ganha show profissional porque ele não tem dorsal, né? Ele tem ali um problema anatômico. Nossa, velho, essa dorsal é horrível, mano. Que isso? Do Icon Williams, viu, rapaziada? Do Kaique, não. Desenho anatômico. Pô, lesão, não sei, né? A dorsal dele é inexistente. Não é o lance do Kaique, tá? Esquece isso, não é, cara. Tá longe de ser isso. A dorsal do Kaique evoluiu. Com certeza, eu vi o back double biceps do Kaique lá em 2019. Não tem nem comparação a dorsal do Kaique com o rapaz que apareceu ali, do cara que apareceu, o Michael Williams. Pra quem quisesse postar, tem né, nem comparação, a galera ter uma noção de como seria. E ele definitivamente melhorou. Não vai ser impedimento pra ele ganhar algum show profissional. As costas dele tá boa, tá? A dorsal tá marcada. Então, sim, vai ter carne nessa região. Não vai ser uma parte vazia. Então, se você tava preocupado, eu acho que o Kaique, ele não ganha show profissional por conta da dorsal dele, tira essa preocupação, tá? Acredito que você não deve se preocupar em relação a isso. Eu tô sendo sincero. Isso quer dizer que tá perfeito? Não, rapaziada. Eu acredito que sim. Ele pode ainda trazer mais de densidade, e isso com certeza vai sim trazer um aspecto melhor para as costas dele. Mas se eu fosse focar em algo, eu focaria em mais de largura, porque ele é um cara alto. Eu acredito que o frame dele ainda pode ser mais preenchido. No palco, eu acredito que caso o back do bíceps dele seja uma pose fraca, que faça com que o físico dele não se destaque tanto assim, vai ser muito mais pela largura do que por nível de densidade daquele aspecto 3D, entendeu? Eu acredito que sim, a largura é um ponto principal a trabalhar no back do bíceps.
bíceps. E como o Kaique acredita que ele vai subir com aproximadamente 104, 105 quilos, dá sim pra ele trabalhar isso tranquilamente, tá certo? Então o gap limite de peso dele, cara, vai assim trazer um benefício muito grande, sabe? O Kaique na tampa desse peso, cara, com aproximadamente 110 quilos vai ser uma parada absurda. Outra coisa, pô, como é que tu falou que no duplo bíceps de frente dele o V-taper tá bom, elogiou, e no duplo bíceps de costas você ficou um pouco com o pé atrás? É muito simples, pessoal, é só você olhar o Siban, por exemplo, agora em 2024, até mesmo em 2019. O duplo bíceps de frente tava um absurdo, a largura muito grande, mas quando ia pro back double biceps, a largura não tava tão grande assim, entendeu? Não tava contrastando tanto. E no caso, pessoal, aqui do Kaique, não é que eu tô achando o V-taper dele ruim, não é isso, tá? Ele tá com um contraste muito bom da largura escapular com a linha de cintura. O lance é, eu acredito que essa preocupação com a densidade das costas do Kaique com a parte baixa, ela sim é válida, tá certo? Mas, pô, pelo que eu já vi das costas do Kaique, eu sei que ele tem umas costas, pelo menos na parte superior, trapézios, músculos escapulares, bem 3D, ele tem profundidade de corte, tem separação muscular. Mas pra um cara que tem, pô, 1,85 m, eu acho que é muito mais, digamos assim, preferível trabalhar o frame, a largura, entendeu? Preencher ali o redondo maior, né? Preencher a borda superior da dorsal pra ganhar esse V-taper, né? Pra ocupar mais espaço no palco, do que simplesmente focar na parte baixa. Então a parte baixa do Kaique, ela tá melhorando, ela vai melhorar de uma maneira natural, fazendo o trabalho ali de uma maneira natural, mas o foco, ele poderia ser muito mais direcionado pra largura, porque a largura, ela chamaria muito mais atenção no palco do que a parte baixa, entendeu? É só você olhar o Siban. O Siban, ele nunca teve a parte baixa das costas dele um absurdo. Ele nunca foi um cara conhecido por ter uma espessura muito grande de dorsal quando ele faz duplo bíceps de costas. Ele sempre foi conhecido pela largura dele. Quando o Siban tava com a largura dele nos 100%, cara, ele chamava muita atenção. Mesmo ele não tendo as costas mais 3D do pau, tanto é que ele sempre perdia pro Byron Wansley nisso, a largura ainda... Cê é louco, mano. Olha essa comparação do Chris Bumstead versus o Byron Wansley. Tipo assim, o Chris Bumstead parece que é 10 vezes mais largo do que o Byron Wansley. Tipo assim, bizarro, velho. Olha esses romboides, olha isso. Simplesmente espetacular. Sim, compensava muito, então não permitia com que ele perdesse, entendeu? Ele não ficava ofuscado por um cara que tinha as costas tão encaroçadas. Então se eu fosse o Kaique, cara, sim, focaria na parte de baixo, mas eu dava mais foco com certeza para aproveitar esse gap de peso, entendeu? Então eu focaria muito mais na largura. Então, rapaziada, foi isso o vídeo. Concordei 100% com o que o Carlos Analista falou. O cara, como sempre, dando aulas. Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. É isso e deixem bastante like aí no vídeo. Então, valeu!